Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com todos e todas. Vamos aqui então continuando com as nossas rotinas. Nós já avançamos bastante aqui nessa parte de pré-processamento, coleta, organização, algumas análises, tá? O que nós fizemos até agora, né? Como eu já falei no outro vídeo, fizemos o download das imagens pelo plugin do Cibers 4A, composição das imagens, o recorte com área de interesse. Então, trabalhamos aí com o exemplo de Alfenas e a subbacia do Córrego da Cachoeira. Fizemos a instalação do plugin Orfeu Toolbox, o OTB. Também realizamos os testes de segmentação, né, das imagens, e aí que nos permitiu um pré-mapeamento visual para o uso e cobertura da terra. No último vídeo, nós trabalhamos com a fusão de imagens multiespectrais pancromáticas, tá, do Cibers 4A, ok? A multiespectral com sensor WPM de 8 metros e a pancromática de 2 metros. Então, eu usei por meio de dois procedimentos, tá? Pelo próprio plugin, tá? E pelo modelador gráfico. Pelo plugin, eu trabalhei com o OTB, e pelo modelador gráfico, eu trabalhei com o algoritmo do GEDAL. Como eu disse, né, nós fizemos a segmentação das imagens e agora nós vamos partir para a etapa de pré-processamento, tá, para a classificação supervisionada de imagens. No caso, nós vamos trabalhar com o algoritmo da máxima verossimilhança, que parte de uma abordagem bayesiana, tá, para classificação automática, tá, e que nos auxilia também quando a gente está trabalhando aí com grande volume de dados, né, com grandes áreas, para nós então realizarmos a nossa classificação. Nós também, posteriormente, iremos realizar a validação desse mapeamento por meio do índice capa, como eu já falei para vocês, tá certo? E podemos também realizar outros testes com diferentes classificadores, tá? Tem aí o Randall Forest, GeoBaia, né? E outros aí que a gente possa vir a utilizar, tá certo? Então, um exemplo aqui vai ser com o Maxver por meio do plugin SCP, tá? Para a nossa área de estudo. Muito bem, pessoal. Voltando aqui então para a nossa tela, temos aqui a nossa bacia, tá? E para título de exemplo, né, para ficar melhor ilustrativo, eu recortei uma área aqui, tá certo? Eu recortei uma área dentro da bacia que tenha uma diversidade de classes de uso e cobertura, porque nós vamos realizar a coleta de amostras de treinamento para fazer justamente, né, o aprendizado pela inteligência artificial desse classificador, porque é o seguinte, né, quanto mais amostras de treinamento nós fornecermos aqui para o classificador, né, mais ele acerta, tá? Mais você vai treinando ele e aí a probabilidade de acerto, né, é maior. Tá? Então, nós vamos elencar algumas classes aqui e vamos proceder, então, com a coleta de amostras de treinamento e, posteriormente, com a classificação. Depois, num outro momento, né, que seria a parte final, tem também a parte de pós-classificação, que nada mais é do que uma filtragem, né, um filtro de moda que é passado sobre algumas classes que ficaram misturadas com outras, o que é normal, correto? E aí, então, ele faz essa seleção para agregar as classes de pertencimento e tentar limpar aí um efeito salpimenta que acontece na imagem, tá bom? Isso vocês vão ver também. Bom, mas antes disso, né, para esse retângulo aqui, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, só para vocês relembrarem, eu já mostrei isso em outros vídeos, vocês podem criar
uma máscara, no caso, um retângulo, tá certo? Então, vocês deixem aqui as opções de edição avançadas, como eu já mostrei aqui em outros vídeos, tá? Então, para a gente criar a nossa máscara, e no caso aqui um retângulo, o que a gente pode fazer primeiro? Então, a gente vai criar um shape, né? Criar um arquivo vetor. Então, a gente pode vir aqui em nova camada shapefile, tá certo? Isso aqui já foi visto em outros vídeos, mas a título de exemplo é sempre bom ilustrar. Então, a gente pode vir aqui em nome do arquivo, tá? Já tinha aqui o meu teste. Tá? Vou colocar aqui bacia 1, retângulo, bacia 1, vai ser um shape. Deixa aqui com a marcação o TF8. O tipo de geometria a gente pode colocar aqui como polígono, certo? E aí o EPSG, a gente pode colocar aqui o EPSG da própria imagem. E eu vou falar um pouco mais sobre a imagem também logo mais. Certinho? Um novo campo que não precisa, vai ser um arquivo que a gente vai trabalhar só como máscara. Certinho? Então, a gente pode vir em OK. Tá? Ele vai criar aqui, já está aqui na nossa... Aqui para não confundir, eu vou tirar esse aqui de baixo, né? Mas ele já está aqui e a gente vai fazer a edição. Como que a gente faz a edição no caso de um retângulo, né? Então, a primeira coisa, a gente pode aqui habilitar o nosso modo de edição. Então, ele vai habilitar toda a nossa parte aqui de modo de edição. Tá? E no caso, a gente pode vir aqui em editar e pode adicionar polígono, certo? Então, aqui a gente pode acionar, por exemplo, esse adicionar retângulo, né, pela extensão. E aí, ó, olha só que interessante. Ele já mudou o cursor, né? Como vocês podem observar. O cursor dele já está com esse modo de edição. E aí, olha só o que ele faz, ó. Né? Ele vai selecionando tudo, certinho. E aí eu posso clicar, né, com o botão direito e eu vou dar um número aqui, um ID1 para ele, vai ser a nossa máscara, certo? Posso vir em OK. Tá? Eu vou tirar aqui esse de baixo, só para não confundir a gente. Vou remover essa camada. Tá? Aqui eu já posso, então, tirar o meu modo de edição. Vou salvar. Eu vou deixar ele aqui com uma transparência. Vou deixar com aquela mesma cor que nós estávamos observando. Aumento aqui um pouco a espessura, certo? Está aqui o nosso arquivo vetorial que vai servir de máscara, tá? Ele vai servir de máscara aqui para a extração da nossa área de interesse, tá? Que vai ser um exemplo ilustrativo aqui para nós trabalharmos, né, com um conjunto de dados menor, tá certo? E vocês entenderem as etapas, né, de coleta de dados, de coleta de amostras de treinamento, de processamento. Muito bem, pessoal. Então, vamos recortar. Então, lembram, né, como que recorta? Então, a gente pode vir aqui em Raster, extrair. A gente vem aqui recortar pela camada de máscara, tá certo? É o todo pela parte, então o todo vai ser a nossa imagem, que eu falei que depois eu vou falar um pouco mais sobre ela também. Ok? Tá aqui o nosso retângulo bacia, certinho? São os únicos que estão aqui no menu, inclusive. Aqui a gente não mexe. Aqui é importante a gente mexer, deixar o valor 0 como no data, né? Deixar o 0. Aqui a gente deixa, né, se igualar a extensão da imagem recortada com a extensão de camada de máscara, ok, tranquilo. E finalmente aqui, ó, no recortado, na máscara, a gente vem para salvar no arquivo então.
a gente pode colocar BWPM underline. Estou invertendo aqui a ordem, tá, pessoal, dos números. 341 underline. Aqui a gente pode colocar bacia underline rec e recortado. Então é a nossa WPM 341 em RGB, bacia recortado. Então vou salvar, vou executar, vou fechar, certo? E aí a hora que eu tiro essa geral aqui de baixo, né, pessoal? A hora que eu tiro essa geral aqui de baixo, ele recortou. Então esse é o procedimento, tá certo? Acho importante aí a gente ter em mente essa fase do recorte. Muito bem. Bom, eu havia falado para vocês, tá, que nós estamos aqui trabalhando com essa imagem em falsa cor, numa composição da banda do vermelho, infravermelho próximo e azul em RGB. Tá? São várias composições que vocês já viram anteriormente, tá certo? Que aparece a vegetação mais vermelha, outras aparecem na cor real, que nossos olhos estão mais habituados a observarem, né? Que estão aí as bandas do visível. Mas, assim, a gente busca aqui com as composições, principalmente para essa etapa aqui da classificação, uma melhor separabilidade das classes que nós vamos elencar. Tá? Exemplo, né? Exemplo, então, que a gente tem aqui esse açude, esse corpo hídrico. Nós temos algumas feições aqui de agricultura. Aqui também é de agricultura, mas com a cobertura aqui é de solo exposto no momento. Então é importante porque isso implica numa diferença espectral significativa, né? Importante, e isso também vai implicar na capacidade, né, do classificador poder separar essas feições por similaridade espectral, pela máxima verossimilhança. Tá? Esses tons aqui em roxo e alguns em róseos, né, esses que eu estou passando com o cursor em cima, são as pastagens, tá certo? Então, a gente vai elencar também essas classes, vai tentar fazer da melhor maneira possível a melhor separabilidade. Tá? Uma vez feita a classificação, né, a nossa calibração é justamente o fornecimento para o classificador do ponto de vista das amostras de treinamento. Tá? Se a classificação, né, a análise, o resultado da análise não estiver satisfatório, nós retornamos então para a etapa de calibração, que seria alimentar melhor, por exemplo, a classe de pastagem não ficou satisfatória, talvez por um número muito reduzido de amostras de treinamento. Ora, vamos lá, a gente aumenta essas amostras, né? E assim sucessivamente com as outras classes, né? De repente, alguma amostra misturou com outra, por exemplo, coletou uma aqui, aqui dentro do corpo hídrico, junto com a pastagem, e aí acabou que atrapalhou, né, o desempenho do classificador. A gente retira também essa amostra de treinamento, aí sempre no intuito de otimizar o processo. Tá certo, pessoal? Muito bem. Perfeito. Então, aqui nós temos em R, né, a banda do vermelho, como eu já falei para vocês, seria 3. A banda do infravermelho próximo em G, ok? E a banda do azul em B, que deu então essa composição, tá? essa mescla aqui para a gente, tá? Em falsa cor. Muito bem. Bom, qual que é o primeiro passo então? Nós vamos utilizar do SCP. Bom, para isso, no programa de vocês, é importante que vocês
é importante que vocês tenham, né, instalado, né, do SCP, tá? O Semi-Automatic Classification Plugin. Tá certo, pessoal? Então, de vez em quando, vocês podem atualizar. Eu já atualizei o meu. Tá? Se não tiver instalado, vai aparecer aqui para vocês instalarem. Vocês instalam. Tá? Então, é mais um plugin aqui para grande utilidade de vocês. Muito bem, pessoal. Então, o que a gente vai fazer agora? Bom, a gente pode vir aqui então, né? Aqui no ícone, né, do SCP. Vai aparecer essa tela aqui para a gente, certo? Aqui estão compostas as fases, né, de pré-processamento, coleta, organização, análise, ok? Então aqui, ó, a gente já pode vir aqui justamente, tá, na escolha da nossa área. Então, por exemplo, essa aqui, né? A gente já está utilizando. Interessante, né? Porque já vai aparecer aqui as bandas, né? Que estão nessa composição. Muito bem. Agora, é o seguinte. O próximo passo seria, então, a gente definir esse centro de comprimento de onda, tá, aqui para cada banda, tá, para ele poder fazer melhor para ele poder preparar melhor a imagem para o processamento. Em imagens como do Sentinel, né, eu acho que do Landsat 8 também, esses valores eles já vêm corretos aqui. No caso, nós estamos trabalhando com a imagem do Sibers 4A, não tem esses valores pré-definidos aqui, então cabe a nós justamente a gente pesquisar aqui, né? Então, no site do INPE, como vocês já bem sabem, né? Já pesquisaram aqui sobre o Sibers 4A. Então, nós estamos trabalhando com o sensor WPM, tá? E aí é o seguinte, tá? Na banda 3, a banda em R, é a primeira, o comprimento ele está aqui, né, nessa faixa de 0,63 a 0,69 micrômetros. Então, a gente tem que calcular a média, né? A média desses valores para a gente colocar aqui, ó. Então, na 3, né, seria a primeira, né? A média, né, entre 0,63 e 0,69 seria, então, 0,66, ok? 0,66. Muito bem, a gente pode ir para a próxima banda. Então, na verdade, agora a banda 4 em G, que é o 0,77, está ali entre 0,77 a 0,89 micrômetros, é a infravermelho próxima. Então, a média, né, do valor menor e do valor maior vai dar algo em torno, então, de 0,83. Então, a gente preenche também. Então, 0,83. Ok? E aqui embaixo, do mesmo modo, tá? Pegando, então, a banda 1, que é a banda do azul, a média é entre 0,45 micrômetros e 0,52. Ok? Que nos dá, então, aqui, né? Aqui é a nossa última aqui, ó. Então, algo em torno de 0,48. 0,48. Muito bem, pessoal. Certinho. Então, feita essa etapa, bom, então aí agora a gente pode vir para a aba SCP Doc. Ela fica aqui embaixo, às vezes ela não aparece, tá? Não estranhem. Vocês têm que selecionar aqui a camada, tá vendo? Aí ele desconecta aqui do menu e ele vai estar escondidinho, às vezes, aqui embaixo. Ó. Então, isso aqui às vezes acontece, o pessoal fala, nossa, sumiu, né?
Não, ele está aqui embaixo. Tem que deslocar momentaneamente. Depois, para travar de novo, posso até colocar menos aqui, ó. Se vocês movimentam aqui a camada, ó, né, ele trava aqui, ó. Só que às vezes ele continua sumindo embaixo. Tá? Então, né, tomem nota disso. Tá? Aqui, por hora eu vou deixar solto, né? Bom, eu vou vir aqui no meu SCP-Doc, então. Ok? Bom, e aqui estando habilitado, então, a gente pode vir aqui, ó, para a nossa etapa, né? São várias funções, né, que o SCP apresenta aqui para a gente. É um plugin realmente muito bom. Então, a gente pode vir aqui em Input, tá certo? Aqui já estavam outras nomenclaturas, né, de outros testes de classificação. A gente pode vir aqui inicialmente, né? Create a new training input, né? Criar uma nova entrada, né, para treinamentos. E aqui eu posso colocar, tá? Porque depois, se a gente fizer, né, e for salvando, for querer mudar essas classes no outro momento, a gente pode abrir o arquivo depois. Isso é muito importante. Então, vou aqui salvar, tá certo? Aqui ele ainda vai continuar, né, com as definições anteriores. Tá? A gente pode mudar tudo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, a gente pode colocar aqui, né, tá? Aqui MCID, né, a classe mestra, né, o ID da classificação. Aqui 1. E aqui para o MC Name, né, aqui para nossa Master Class, né, ele coloca aqui para a gente pode colocar uso da terra, né, ou uso bacia. Muito bem. E aqui a gente começa com as próprias amostras de treinamento. E aí talvez, né, ele estava aqui já com agricultura. Se vocês quiserem colocar outra classe, né, porque geralmente eu costumo começar com corpo hídrico, mas aqui a gente pode começar com agricultura, não tem problema, certo? Vou afastar um pouquinho aqui. E aí, ó, tá? O que a gente vai fazer? A gente vem aqui, ó, para coletar a nossa primeira amostra de treinamento. Tá vendo aqui, ó? Aqui onde eu estou passando com o cursor, ó. Tá? É aqui que ele vai mudar o cursor, estão vendo? E a gente já pode começar. Por exemplo, essa parte aqui, ó, é agricultura, tá? Com conhecimento de campo, associado aí à fotointerpretação, tá? As análises de imagens com mais resolução. A gente sabe que aqui é uma agricultura, tá certo? Então, a gente pode clicar com o botão convencional, o botão esquerdo, normal, vai vetorizando, tá? Ele vai coletar os pixels. A hora que vocês observarem que vai fechar um polígono aqui, ó, clica com o botão direito. Clicou, ó, deixa aqui essas opções, né, do autosave e do signature, e podem salvar aqui, ó. Ele está coletando os pixels, tá? Demora um pouquinho. E aqui vocês podem proceder do mesmo modo, ó, tá? Vão coletando. Tá certo? Aqui eu vou fazer essa etapa com bastante calma com vocês. Tá? Claro que a classificação no primeiro momento ela nunca fica boa, né? Ela precisa sempre estar sendo calibrada. Tá? Vou voltar aqui para coletar mais amostras de treinamento. Tá certo? E por aí vai. Eu vou pegar mais algumas. Tá? Vou esperar ele processar aqui. Tá? Deixar tudo bem certinho. Então, essa aqui é a nossa agricultura. Pegar mais um. E aí eu já vou mudar a classe.
Bom, enquanto ele vai processando, então eu já vou falar para vocês que a gente vai coletar, como eu disse, embora que também seja agricultura, no caso, nesse momento, está como um solo exposto. Tá? A cultura foi colhida, o solo está exposto, tá? Então, do ponto de vista espectral, ele é bem diferente, como vocês já podem observar aqui, né? Deixa eu colocar um pouquinho para cá. Tá? E aí, ó, antes de vetorizar, vou colocar aqui, ó, solo, muda aqui, ó, solo, underline, exposto. Olha, já salvou aqui as amostras de agricultura, tá? E aqui eu já vou coletar, então, o meu solo exposto. Muito bem. Tá? E agora eu posso até já mudar aqui, ó. Vou colocar aqui, então, pastagem. Tá? Para essa falsa cor, essa característica é muito típica para pastagem, né? Então, a gente pode já coletar também. E a gente sabe que tem vários tipos de pastagem, né? Pastagem para gado de corte, pastagem para gado leiteiro, né? E já tem uma estrutura foliar um pouco mais diferenciada, né? Mas tudo pastagem. Tá? Então, a gente vai coletando aqui, vou pegar uma área bem grande, tá? E vou coletar então a minha pastagem. Vai demorar um pouquinho, porque são muitos pixels. A gente está trabalhando aqui com 8 metros, tá certo? Então, para mudar o cursor, eu venho aqui no deslocar mapa, né? Aqui com a mãozinha. E aí a gente pode modificar aqui, ó. Bom, a gente pode coletar também corpo hídrico nesse momento. Tá? Depois a gente pode voltar para a pastagem, não existe uma ordem. Pode voltar aqui para a agricultura. Tá? Então eu vou mudar aqui agora para corpos hídricos. Coloquem o underline, evitem acentos, tá? E evitem problemas com isso. Aí eu vou vir aqui, né, no Create Array Polygon. Eu vou aproximar bastante. E eu vou coletar aqui, então, a minha amostra de corpo hídrico. Muito bem. Aqui parece um polígono até de vegetação aquática, né, que a gente percebe aqui, tá vendo? Então vai misturar um pouquinho também com a mata nativa. Volto aqui, né? Aqui no Create Array Polygon. Tá? E vou coletando aqui as minhas amostras. Então eu vou bem devagar aqui com essa etapa, pessoal, de coleta de amostras, tá? Porque são detalhes assim que a gente vai fazendo, né? E às vezes tem uma dificuldade em alguma etapa, e aqui como é do começo ao fim, né? Então dá para pegar legal. Eu vou pegar também. Ok. Corpos hídricos. Pegou mais alguns pixels. Quanto mais amostra de treinamento, a gente vai fornecendo para o classificador, mais ele acerta. E quanto mais a gente tem uma classe do ponto de vista heterogêneo, né? Então vejam que o corpo hídrico ele se diferencia bem das outras e é homogêneo, a tendência de acerto dessa classe é sempre maior. Tá? Então é importante que isso seja dito também. Tá? Vamos coletar agora a classe de mata nativa, tá? Como vocês já viram nos outros vídeos e já conhecem, né, sobre fotointerpretação. A gente tem uma textura bem rugosa aqui, certo? Então é possível que o classificador também ele venha confundir aqui com as outras classes, tá? Mas a gente vai proceder aqui também. Então, corpos hídricos, a gente pode mudar aqui então para mata. Ok? Mata, underline nativa.
Muito bem. Eu venho aqui. Eu vou coletar os meus polígonos, né, com essa textura aqui com a mata nativa. Certo? Tem muitas amostras que foram coletadas aqui. Vamos esperar ele processar. Ok? Aqui também dá para a gente coletar bem. Certo? Aqui é bem provável, como eu falei para vocês, que a gente tenha uma confusão espectral com algumas outras classes de agricultura. Por isso que é bom, quanto mais a gente puder coletar de uma e de outra, né, mais ele pode acertar. Mas a confusão ela sempre vai ter, tá certo? Então, agora, por exemplo, aqui, né? Aqui a gente também tem agricultura, ó. Então a gente pode voltar aqui, ó, né? Coloca de novo a agricultura. Vocês devem estar perguntando, mas e aqui, né? Tá misturando. Não, pessoal, depois a gente vai juntar, a gente vai fazer um merge com todas essas classes, elas vão pertencer, cada uma vai pertencer a apenas uma classe, né, de amostra treinamento, e aí fica mais fácil, ok? Vocês vão ver como que isso vai se dar logo mais. Então, vou coletar mais algumas aqui, certo? Qual outra classe para a gente coletar? Aqui tem uma faixa interessante de pastagem aqui também, certo? Eu vou coletar de novo. Pastagem. Então vou coletar aqui, ó. Ok. Vamos ver. Estamos aqui com agricultura, solo exposto, pastagem, corpos hídricos, mata nativa. Estamos com 5 classes. Tá? Vamos ver se a gente tem mais alguma aqui pra gente. Não, é isso mesmo. Tá? Por enquanto é isso. Certo? E depois a gente pode continuar o preenchimento. Pronto, certinho, pessoal. Agora, a próxima parte seria então nós juntarmos aqui esses polígonos, né, de amostra e treinamento do seguinte modo. A gente pode selecionar aqui, ó, tá? Olha só, agricultura nós temos quantos polígonos de amostras? 1, 2, 3, ó, tô com Shift, tá? Aperta o Shift e vai selecionando. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 amostras, tá? Mais algumas que eu coletei mais para baixo, né? Então, deixa eu ver se com Ctrl eu consigo coletar mais alguma coisa aqui, ó. Consigo. Perfeito. Então, com Ctrl, então aí eu aperto e vou selecionando. Então, vou dar um merge aqui, ó, para esse polígono. Olha só o que vai acontecer. Ele vai unir, tá? Ele vai juntar essas classes aqui num polígono só, numa amostra só. Tá? Ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai juntar todos os polígonos, até que não demorou. Tá? Bom, e aí qual que é o polígono? Esse Merged Agricultura. Merged Agricultura. Então a gente vem aqui, ó, para esse aqui que né, ele está redundante, e com esse aqui, ó, a gente pode vir aqui, ó, deletar, tá certo? A gente pode deletar esses destacados, né? E vai ficar só esse aqui, ó, tá certo? Mesma coisa aqui com solo exposto, ó, tá vendo? A gente pode vir aqui com o merge também. E ele vai proceder do mesmo modo. E aí, nesse momento, a gente pode deletar, não nos serve mais. A pastagem, né, agora eu vou vir aqui como o Ctrl, tá? Vou aplicar o merge aqui também, certo? Vai fazer também. E aqui
É importante fazer isso aqui para não ficar uma lista muito grande, né? E aí eu posso tirar. Corpos hídricos, olha, veio os 3 aqui certinho. Vou juntar também. E também vai juntar. Vou deletar. A mata nativa também. Isso, juntou. E aqui eu venho, deleto. Certinho. Tá aqui as nossas classes. Né? Aqui a gente pode até modificar. Não faz tanta diferença, mas é bom para ficar mais organizado. Né? Aqui, por exemplo, pode ser 1. Tá? Aqui, deixa eu selecionar aqui, 2, 3, 4, opa, aqui ficou esse aqui, ó, 3, tá? Ele vai mostrando pra gente quais são os polígonos, né? 4, né? Clica em cima para tirar a seleção, e aqui 5, ok? Muito bem, pessoal, perfeito. E agora, o que a gente vai fazer nesse momento? Bom, e aí, agora a gente pode, né, nós preparamos, né, devidamente aí a nossa amostra de treinamento. Bom, então nesse momento, ó, a gente pode voltar aqui, ó, tá vendo? Aqui no SCP, tá? Aqui, onde que ele tá? Tá aqui, ó. Bom, então aqui está o nosso SCP, certinho. Voltamos então aqui para essa janela. Então a gente pode vir aqui, ó, em Band Processing, Classification. Aqui, né, o conjunto de entrada, né, de seleção de bandas, aqui a gente deixa o mesmo. Como a gente trabalhou, né, com CID, né, com uma categoria abaixo do Masterclass ID, então a gente deixa esse aqui, tá? Que são as categorizações das amostras de treinamento, né, que a gente trabalhou. O algoritmo é o máximo likelihood, né, o MaxVer, a máxima verossimilhança, para esse caso aqui. O Land Cover Signature, né, aqui o LCS, a gente deixa esse aqui. E o algoritmo também, a gente deixa selecionado. Tá certo? Então, aí a gente pode vir aqui, ó, em Run. E aí ele vai já começar a rodar aqui. Tá? Como a área é pequena, ele fez até que rápido. Tá certo? E aí a gente pode vir aqui, né? Bom, então aí eu posso fechar aqui o meu SCP-Doc, tá? E volto aqui para minha camada e posso travar ela aqui, ó. Tá certo? Muito bem. Vamos ver aqui o que ele fez para a gente. Bom, então aqui é o resultado prévio, né, da nossa classificação. E aí, aqui ele teve algumas confusões. A classe que, assim, de cara a gente já vê que ele mais acertou foi a dos corpos hídricos, né? Aqui também, né, o solo exposto, ele classificou razoavelmente. Aqui a gente teve uma confusão, né, esperada, né, entre a classe de mata nativa, né, que ele acertou mais onde é o seu local de pertencimento, mas aqui ele teve uma confusão com a classe de agricultura, tá certo? Então, talvez seja interessante nós retornarmos para calibrar, né, as amostras de treinamento, tá certo? Não é uma tarefa fácil, é trabalhosa, tá?
mas aí nos proporciona bastante prática, né, e conhecimento, principalmente com a área de campo, tá certo? As pastagens também, de uma forma geral, ele acertou, então eu vou tirar mais uma vez aqui, né, para mostrar para vocês, tá certo? Tá? Deixa eu colocar aqui com a paleta de cores, né? Então eu evidentemente eu trabalhei aqui na paleta, né? Coloquei algumas cores, né, para essas classes temáticas aqui, para ficar um modo melhor assim, para a gente visualizar. Então, aqui nessa região de drenagem, acertou razoavelmente também a mata nativa, né? E era esperado nessa confusão com a classe de agricultura, porque tem uma similaridade espectral muito grande, tá certo? Mas é uma primeira tentativa, né? Então, a gente pode continuar depois também tentando, tá? Mas o procedimento é esse, tá certo? E tem uma última etapa aqui para passar para vocês, que é a etapa da pós-classificação. Tá? Então, a gente pode, por exemplo, voltar aqui, tá certo? A gente pode vir aqui nessa opção Post-Processing, ok? E a gente pode vir aqui em Classification Sieve, tá certo? E aí a gente coloca, né, o resultado, né, que a gente está trabalhando. Deixa eu pôr um refresh aqui. Então já vai ter aqui o nosso último teste, tá certo? Vamos ver aqui, é esse mesmo. E aí, ó, é o seguinte, né, para o tamanho do limiar é tentativa e erro, tá certo? Fazendo muitos testes aqui, isso eu recomendo fortemente vocês realizarem também. Eu fiz um teste de aproximadamente 4 pixels, né, para uma vizinhança, né, uma máxima verossimilhança para uma região de 8, ou seja, uma relação de 4 para 8. Então, para esse caso, então vejam bem, para esse caso, então deu um resultado interessante, tá? Mas pode ficar melhor, tá bom? Então, do mesmo modo, então é uma pós-classificação. Eu vou colocar aqui, então, para rodar. Eu coloquei esse nome aqui, então, né? Que eu já estava fazendo os outros testes. Aqui para nossa pós-classificação. Tá certo? Aí ele fez rápido, né? Já rodou. Muito bem. Bom, olha só que interessante a diferença. Então, não está habilitada ainda a imagem. Tá? E a hora que eu coloco a pós-classificada, olha só o que aparece, pessoal. Esse efeito, né, que em sensoriamento remoto nós chamamos de sal-pimenta, né, que são esses pontos isolados aqui, né, no meio das classes, com uma certa confusão, uma filtragem, geralmente, né, uma filtragem de moda, tá? Retira, então, esses pontos redundantes, colocando onde predominam as suas classes de pertencimento e retirando de onde eles não estão. Então, olha só o resultado. Ó, tá? Olha só, ele limpa, né? Ele dá uma espécie de... Né, ele faz uma espécie de limpeza. Né? Olha só que interessante. Tá? Então, essa é a pós-classificação. Então, aí, né, vocês podem voltar, fazer outros testes, né, tanto de classificação quanto de pós-classificação. Tá? Então, mostrando um pouquinho para vocês sobre esse procedimento, né, de classificação supervisionada. Bom, pessoal, é isso, né, que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Espero que vocês tenham entendido o conceito, as vantagens, né, os procedimentos, a questão do fornecimento de amostras e treinamento, como que o conhecimento de campo ele é fundamental nesse processo, tá certo? A questão da calibração, de você retornar nas etapas de coleta dessas amostras, até chegar num resultado, né, talvez satisfatório, e depois realizar, como eu mostrei para vocês, a pós-classificação.
Então, vocês viram também a questão, né, que nós temos desafios aqui. Então, o desafio é a gente ter menos questão de mistura de classes, mas é uma tarefa difícil, muitas vezes difícil, né? E que às vezes compensa fazer, se for um caso, né, pouca coisa, né, de confusão, a gente faz até uma questão de edição vetorial, tá? Para uma classe que realmente a gente não dá, o classificador não dá conta, né? Um grande exemplo é a questão do solo exposto e da área urbana. Eles têm um comportamento espectral muito parecido, tá? E aí geralmente escolhe por um ou para o outro, para a gente poder fazer uma só classificação e talvez, se for o caso, a gente opte pela edição vetorial. Bom, de todo modo, tá? A próxima etapa que nós temos aqui então, tá? Que evidentemente eu vou deixar para o outro vídeo, é então aqui a questão do índice kappa, tá? E depois a gente pode pensar a questão para trabalhar com outros testes, né, com outros classificadores. Tá? Também para o vídeo não ficar muito grande, tá? E a gente conseguir trabalhar com mais êxito. Aqui o intuito é colocar vocês na prática, né, desse procedimento da questão da classificação de imagens. Bom, pessoal, é isso então que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês, mais uma vez, tenham gostado. Tá certo? Obrigado pela paciência. Qualquer dúvida, né, que vocês tiverem, eu estou aqui à disposição. Forte abraço a todos e todas e se cuidem.